Gente, tudo bem? Tô aqui em Brasília, achei esse lugar aqui meio para conseguir falar umas coisas. Antes de qualquer coisa eu queria agradecer a todo mundo que me escreveu perguntando se estava tudo bem por conta da chuva lá no Rio. Tá tudo bem com a gente, enfim, a cidade ficou muito confusa, mas tudo certo. De qualquer forma, agradecer, de verdade, obrigado. E eu queria fazer esse vídeo hoje aqui falando, ele vai ser um vídeo acho que um pouco misturado de coisas. Eu fiquei pensando nos últimos dias, eu queria fazer um vídeo falando sobre depressão, sobre tristeza, entristecimento, depressão, a noção de depressão e a conexão disso com o mundo de hoje em dia. E uma pessoa me escreveu hoje uma coisa que eu fiquei muito tocado e tal, sobre isso, sobre como a depressão está conectada também a uma dificuldade de interlocução e de achar gente para conversar e da possibilidade de não ser o tempo todo, o seu discurso não ser enquadrado o tempo todo como um discurso deprimido, depressivo e tal. Eu queria falar um pouco sobre isso, tá? Primeiro uma rápida contextualização histórica assim, tosca, mas que é, não tosca, mas bem superficial, que o fenômeno da depressão, com essa nomenclatura que a gente tem hoje, desse jeito, apareceu faz pouco tempo. A ideia da melancolia está lá desde a Grécia, da bile negra, da melancolia, da tristeza, né? Está desde lá. E no começo da psicanálise, bom, a tristeza passa, a história do mundo está junto, o entristecimento. Na psicanálise, a noção de melancolia está lá no Freud, existindo, assim, mas a ideia de depressão é muito pouco presente, na verdade, que eu saiba, até onde eu sei. E ela surge com mais força nos últimos anos, muito ligada à sociedade da performance e da produção e da obrigação de eficácia e também ligada a uma sociedade que deixa de ser tão organizada e que o seu lugar no mundo deixa de estar tão claro e que você tem que lutar pelo seu espaço e que você tem a ideia de que quanto mais você lutar, mais você vai conseguir, né? Então isso tem esses efeitos de ansiedade, e de inveja e de depressão, porque tem sempre um descompasso. Para quem não consegue estar inserido na sociedade de mercado e de performance e de eficácia, tem uma noção de que você está devendo, né? E de que você está devendo para os outros, para a expectativa dos outros, e também de que você está devendo para a sua própria expectativa, para a sua própria imagem, o seu ideal de sujeito. Não estou falando que é só isso, depressão não. Depressão é muita coisa, mas tem a ver com isso. Então tem a ver com gente que muitas vezes não está conseguindo corresponder à expectativa do outro ou que tem sobre si mesmo, né? E de prazer e de gozo, a obrigação de gozar, de estar feliz e tal. Essa ideia que a gente tem hoje em dia de ter que estar feliz, de ter que estar bem, de ter que estar gozante nesse sentido, né? De ter que estar aproveitando as coisas. E aí como que as redes sociais entram nisso, de como a sua vida tem que estar bonita, tem que estar prazerosa, você tem que estar aproveitando a vida e tal. E quem não consegue aproveitar tem um duplo sofrimento, que é de não conseguir aproveitar e de não conseguir mostrar que está aproveitando, né? Então você não só não está feliz, como você está triste por não estar feliz. Isso eu acho que é muito forte hoje em dia e acho que assola muita gente. E acho que um dos grandes problemas que a gente sofre com isso, eu já fui diagnosticado depressivo por um médico que não tinha nada a ver com, era um cardiologista na verdade, mas que disse que eu tinha depressão e que eu tinha que tomar remédio e tal. E eu tomei remédio por um tempo e enfim, chegou um momento que eu comecei a me perguntar se fazia algum sentido aquilo. E naquele caso, sim, eu estava triste, assim como várias vezes eu estou triste, e acho que tem gente que tem tristezas muito profundas, muito doídas, e que tem que ser tratadas, tem que ser cuidadas, mas que muitas vezes a interlocução é um caminho viável para isso, e a não sintomatização absoluta, quero dizer, não fechar aquilo como uma coisa que está dada em si, você é deprimido e pronto, acabou. Então como é que a gente abre os campos de diálogo? Isso que eu queria falar para vocês, tanto na situação do que sofre, quanto do que lida com alguém que sofre, com alguém que não está dentro da normalidade, como é que a gente abre campos de diálogo e não só de enquadrar aquele sujeito como alguém que sofre. Isso é uma coisa porque as pessoas estão aí muito tristes, muito entristecidas, quem não consegue corresponder ao que o mundo demanda da gente. E aí queria de novo, todo mundo me pede para falar de livros e tal, eu já falei desse livro aqui uma vez, mas eu queria de verdade falar para quem quiser ler O Mito de Sísifo, do Camus, que tem o argumento do suicídio, que é muito legal. A gente não fala do suicídio como se fosse uma coisa que a gente não pode falar sobre ela, né? Mas o suicídio existe e tal, e ele tem um argumento muito legal lá nesse livro, muito simples, muito curto, muito mole de ler. Ele diz que a única questão filosófica realmente importante é sobre o suicídio, se vale a pena viver, ou vale viver, não vale a pena, mas se o suicídio é uma hipótese razoável ou não. Então ele coloca essa questão como a única questão filosófica de fato relevante. E ele vai argumentar lá a argumentação dele.
em prol da vida, né? E isso para um filósofo que era teoricamente, a gente poderia dizer, pessimista, assim, que não tinha valores dados como a vida é boa por isso, daquilo. Ele é o filósofo do absurdo, da vida sem sentido, de não conseguir achar um sentido em si na vida. Então é muito forte ele argumentar a esse favor. Bom, queria falar isso para começar a conversa e dizer o que vocês acham sobre essas questões, perguntar, e sobre esses campos de interlocução que às vezes são muito falhos para a gente, que as falas que simplesmente apontam para as nossas inadequações mais do que escutam, né, o que a gente está dizendo de fato. Muita coisa, tá, gente, para pensar. Mas queria indicar esse livro aí, tá bom? Bom dia para vocês, até amanhã, obrigado.